Desculpa. Só vou pedir para vocês colocarem no mudo de vocês, senão vai atrapalhar a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão e aí eu chamo, tá bom? Sem problema nenhum. Então, olha só, na aula passada a gente começou a falar um pouquinho de Oxalá, a criação do mundo, né? Falamos da introdução, quem era Oxalá, quais são os nomes que ele pode dizer, né? O que ele simboliza, paz, sabedoria, pureza, fé, equilíbrio, né? Falamos da origem de Oxalá na tradição Yorubá. Cris, acho que seu microfone ainda tá ligado, amor. É. Aí, obrigado. Agora foi. Então, olha lá. A gente tinha falado, então, deixa eu ver aqui. Nós tínhamos falado, então, na aula passada, a tradição dele, né? Tudo certinho. Vimos no candomblé como ele é visto, né? Que a gente viu que ele tem duas qualidades, que é o Oxaguiã, que é o Oxalá mais jovem, que é o guerreiro, o Oxalufã, que é o Oxalá mais velho. Na Umbanda, como ele é trabalhado, né? As qualidades de Oxalá, o que ele representa. Então, o Oxaguiã, que é o jovem, força, coragem, determinação, movimento. E o Oxalufã, que é a forma anciã, sabedoria, calma, paciência, experiência. Falamos que geralmente, né, no terreiro, o Oxalufá é muito mais simbolizado do que o Oxaguiã, mas filhos de Oxalá aí também pode, né, manifestar o Oxaguiã. O Apachorô, ou Pachorô, que é o cajado dele, né? O dia da semana que a gente cultua Oxalá, que é sexta-feira, geralmente a gente usa roupas brancas, né? Fazemos as nossas orações, evitamos conflito. Dia dele, que é o dia comemorativo, 1º de janeiro, tem gente que cultua dia 24 de dezembro, dia 20 de dezembro, né? Então cada casa cultua aí Oxalá uma data diferente. Cores de Oxalá, branco, né? Que a gente tem aí que simboliza a pureza, a prata também simbolizando bastante aí Oxalá. O Opachorô, que é o cajado sagrado dele, as pombas brancas, conchas brancas e o algodão. As ervas de Oxalá, boldo, alfazema, levante, colônia de Oxalá, manjericão branco, malva branca, saião, né? Os banhos de Oxalá, a gente pode usar todas essas ervas. Fala como a gente faz aí os nossos banhos, né? E, deixa eu ver aqui. Oi, Rafa, boa noite, amor. E algum usuário que eu não sei quem é, mas boa noite. As comidas de Oxalá, evitar pimenta, temperos fortes, dendê, né? A gente geralmente não usa, mas sim canjica branca, inhame, arroz branco, milho branco, cuscuz branco, né? As quizilas de Oxalá, lembra que quizila é tudo aquilo que a gente não. É a Ju, então tá bom, Ju. Oi, amor. A gente não evita o álcool, a gente falou na aula passada, né, do Itã, do álcool, do vinho de palma, da importância, porque os filhos de Oxalá não, geralmente não têm muita afinidade com álcool, né? Alimentos com muitos condimentos, evitar desrespeito dentro do terreiro, isso a gente comentou, né? Qualquer filho de santo, qualquer pessoa, pelo amor de Deus, né? Os arquétipos dos filhos de Oxalá têm uma grande espiritualidade, calma, paciência, senso de justiça, personalidade conciliadora, forte intuição. Também costumam ser pessoas que buscam harmonia e evitar conflitos. E aí a gente estava falando dos Itãs, né? A gente falou da criação da humanidade, a gente falou do Itã 2, que foi, cadê? O vinho de palma, que a gente tinha falado na aula passada, e também terminamos aí, acho que no Itã 3, né? Cadê? Aqui, a prisão de Oxalá, né? Que ele vai visitar Xangô e ele é preso lá injustamente. E aí depois que ele é preso, a gente tem aí muita seca, muitas desgraças acontecendo no reino de Xangô. E depois Xangô vai lá e solta ele, né? E mesmo assim Oxalá fica quieto, mudo e não tem problema, né? Com isso. Aí a gente parou nesse Tã, se eu não me engano, não foi? Oxalá e o silêncio, acho que a gente não falou dele, né? Vou ler só os nossos itãs que a gente estava aqui terminando de ler, tá bom? Para a gente debater um pouquinho sobre eles. E aí a gente finaliza o Oxalá hoje, galera. Então, olha lá: Oxalá e o silêncio. Em tempos antigos, quando os orixás ainda caminhavam livremente entre os homens e ensinavam diretamente seus conhecimentos à humanidade, vivia entre eles o grande e respeitado Oxalá, conhecido na África também como o Batalá. Oxalá era considerado o mais velho e sábio entre os orixás.
Sua presença trazia paz, calma e equilíbrio. Sempre vestido de branco, ele caminhava com serenidade, apoiado em seu cajado sagrado, o Opachorô, símbolo de sua autoridade espiritual. Apesar de toda a sua sabedoria, Oxalá costumava observar atentamente o comportamento dos homens e dos próprios orixás. E havia algo que o preocupava profundamente. Com o passar do tempo, os homens começaram a falar demais. Falavam sem pensar. Falavam movidos pela raiva, falavam palavras que feriam os outros, espalhavam mentiras, fofocas e desentendimentos. As palavras estavam sendo usadas de forma irresponsável. E isso estava causando conflitos entre famílias, aldeias e até entre os próprios orixás. Preocupado com essa situação, Oxalá decidiu ensinar uma lição muito importante à humanidade. Ele resolveu ensinar o valor do silêncio. Certo dia, Oxalá reuniu alguns homens que viviam em uma aldeia próxima ao templo dos orixás. Eles eram conhecidos por discutir muito entre si e por viverem em constantes desentendimentos. Quando chegaram diante de Oxalá, começaram imediatamente a falar ao mesmo tempo, cada um tentando justificar suas atitudes e acusar os outros pelos conflitos. Oxalá observou tudo com calma. Ele não respondeu, não discutiu, não levantou a voz, apenas permaneceu em silêncio. Os homens continuaram falando durante muito tempo, mas Oxalá permaneceu completamente quieto. Seu olhar era tranquilo e sua postura transmitia paz. Com o passar dos minutos, os homens começaram a perceber algo estranho. Sem a reação de Oxalá, suas próprias palavras começaram a perder sentido. A discussão foi ficando mais fraca, as vozes diminuíram e pouco a pouco todos foram ficando em silêncio também. Quando finalmente o silêncio tomou conta do lugar, Oxalá falou pela primeira vez. Sua voz era calma e profunda. Agora vocês conseguem me ouvir? Os homens ficaram confusos e perguntaram: Ouvir o quê, pai Oxalá? Então Oxalá respondeu: Enquanto vocês falavam sem parar, não viam uns aos outros, não viam a própria consciência, não viam os ensinamentos dos orixás e também não conseguiam ouvir a voz do próprio coração. Ele continuou: O silêncio não é vazio. O silêncio é um espaço onde a sabedoria pode nascer. Oxalá explicou que as palavras têm grande poder. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir. Por isso, antes de falar, é preciso aprender a silenciar a mente e ouvir com atenção. Depois daquele ensinamento, os homens passaram a refletir sobre suas atitudes. Aprenderam que o silêncio ajuda a acalmar a mente, compreender os outros e tomar decisões mais justas. Por causa desses ensinamentos, muitos rituais dedicados ao Oxalá são realizados com grande respeito e silêncio. Nos terreiros, quando se fala de Oxalá, costuma-se diminuir o tom de voz e manter uma postura mais serena. Esse Tan ensina que a sabedoria verdadeira nasce quando aprendemos a controlar nossas palavras e ouvir mais do que falar. O silêncio, segundo Oxalá, é um caminho para encontrar paz interior, compreensão e equilíbrio espiritual. E assim, até hoje, muitos filhos de fé lembram desse ensinamento sempre que enfrentam conflitos ou momentos difíceis. Pois, como ensinou o grande pai da criação, às vezes o maior ato de sabedoria não é falar, é saber silenciar. É lindo, né? Queria fazer um comentário. Quando eu comecei a minha jornada no terreiro, um terreiro lá em Valinhos, no Tenda de Umbanda Unidos em Oxalá, a preta velha que regia a casa, né? Ela falou uma vez pra corrente isso, né? Nós éramos em bastante, era um terreiro bastante grande, né, na época. E pra variar, né, sempre rola fofoca, disse que me disse. E aí ela falou pra corrente, os trabalhos tinham acabado, os médios já tinham desincorporado, só estavam os pais de santo incorporado. E ela falou pra corrente, eu nunca mais esqueci, né? Ela falou: Piarada, quando você não tiver nada pra falar de bom, fica em silêncio, assim como Oxalá. E aí eu fui atrás disso, né? Na época eu descobri esse TAM. Na verdade, a mãe de santo tinha falado desse TAM pra mim na época e eu achei muito bonito. Que por isso que eu resolvi colocar ele nos nossos estudos, né? Às vezes a gente acha que falar, expressar, pôr pra fora é o jeito mais correto de resolver a situação. Mas aí esse TAM lembra e traz pra gente uma serenidade do tipo assim, até onde eu posso falar? Até onde isso me cabe? Até onde eu devo fazer isso? Até onde falar vai me manter no respeito? Porque às vezes o respeito não é
falado, o respeito ele é conquistado, né? E esse então ele fala bastante sobre isso, a conquista desse silêncio aí, que é desse respeito, né? Quando o Oxalá fica em silêncio, ele consegue o respeito de todo mundo com o silêncio dele. É muito lindo. Eu adoro esse tanto. Enfim, Oxalá e o tempo. Em tempos muito antigos, quando os orixás caminhavam entre os homens e ensinavam diretamente os caminhos da vida, vivia o grande sábio Oxalá, conhecido na tradição africana como Batalá. Vocês viram que sempre eu coloco isso, né? Porque pra gente sempre lembrar que o Batalá também é Oxalá, tá bom? Oxalá era o mais velho entre os orixás. Sua presença transmitia paz, equilíbrio e sabedoria. Caminhava lentamente, vestido de branco e apoiado em seu cajado sagrado, o Opachorô, símbolo da autoridade espiritual e da experiência adquirida ao longo do tempo. Por ser o mais antigo e paciente entre os orixás, Oxalá observava atentamente a forma como os seres humanos viviam suas vidas. E havia algo que ele percebia com frequência: os homens eram impacientes. Eles queriam que tudo acontecesse rapidamente. Continuamos assim, né? Queriam colher antes de plantar. Queriam resultados antes de aprender. Queriam soluções imediatas para todos os problemas. Essa pressa constante fazia com que muitas pessoas tomassem decisões erradas, agissem sem reflexão e se afastassem da sabedoria. Certo dia, um jovem homem foi até o templo de Oxalá buscar ajuda. Ele estava muito angustiado e impaciente. Quando chegou diante do grande orixá, falou rapidamente: Pai Oxalá, eu preciso de ajuda. Minha vida não está como eu desejo. Quero prosperidade, quero felicidade e quero que meus problemas desapareçam logo. O que devo fazer? Oxalá ouviu tudo com calma, sem interromper. Depois de um longo silêncio, ele respondeu: Caminhe comigo. O jovem ficou confuso, mas aceitou acompanhar o orixá. Oxalá começou a caminhar lentamente por uma estrada que levava até o campo. Seus passos eram calmos e firmes. O jovem, porém, ficava cada vez mais inquieto. Depois de algum tempo andando, o rapaz perguntou: Pai Oxalá, por que caminhamos tão devagar? Não podemos ir mais rápido? Oxalá apenas sorriu e continuou andando. Eles caminharam até chegar a um campo onde haviam diversas plantações. Oxalá apontou para um pequeno broto que nascia da terra e perguntou: O que você vê? E o jovem respondeu: Vejo uma planta pequena que acabou de nascer. Então Oxalá perguntou: Você acha que ela poderia crescer mais rápido se desejasse? E o rapaz respondeu: Não, pai Oxalá. Ela precisa de tempo para crescer. Oxalá então apontou para uma árvore grande que estava próxima. E aquela árvore? O jovem respondeu: Aquela árvore deve ter muitos anos para estar tão grande. Oxalá explicou: Exatamente. Tudo na vida tem seu tempo. A semente precisa de tempo para germinar, a planta precisa de tempo para crescer, a árvore precisa de tempo para dar frutos. E ele continuou: A vida dos homens também segue esse mesmo caminho. Quem tenta apressar o tempo acaba destruindo aquilo que ainda está em processo de crescimento. O jovem começou a compreender o ensinamento. Oxalá então disse: Muitas pessoas sofrem porque querem controlar o tempo das coisas, querem resultados imediatos, sem respeitar os ciclos naturais da vida. O grande orixá levantou seu cajado e concluiu: O tempo é um grande mestre. Ele ensina, transforma e amadurece tudo o que existe. O jovem ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre aquelas palavras. Finalmente compreendeu que seus problemas não eram resolvidos com pressa, mas com paciência, aprendizado e perseverança. A partir daquele dia, ele passou a viver com mais calma e confiança, entendendo que cada coisa acontece no momento certo. Esse Tan ensina que a sabedoria de Oxalá está diretamente ligada à paciência e ao respeito pelo tempo da vida. Assim como as plantas precisam de tempo para crescer, os seres humanos precisam de tempo para aprender, amadurecer e evoluir espiritualmente. Por isso, nos terreiros, Oxalá é lembrado como grande mestre da paciência e do equilíbrio. Ele ensina que a fé deve caminhar junto com a calma e que aquilo que é verdadeiro sempre floresce no momento certo. E quando os filhos de fé lembram desse ensinamento, costumam saudar o grande pai da criação, dizendo: Epa, epa, babá. Até hoje a gente é assim, né? Até hoje, nos dias de hoje, a gente quer no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, no nosso instante. E nem sempre é assim, né? A gente está amadurecendo, a gente está num processo contínuo, né?
Digo isso, mas refletindo no nosso terreiro, né? Que a maioria de vocês sabem que a gente quer ir para um barracão, para assistência ter acesso ao que acontece nas nossas correntes e tudo mais. Mas tudo tem seu tempo, né? A gente não tem condições ainda, não tem estrutura ainda. Então, mas a gente está crescendo como terreiro, a corrente está se firmando. Isso é o mais importante, né? Aonde tem espiritualidade, onde tem axé, eu tenho certeza que a gente está abençoado, né? Então, a gente precisa acreditar mais no tempo. A gente precisa acreditar mais a esperar para colher esses frutos, né? E muitas vezes a gente não quer colher. Muito lindo o nosso Itanzinho aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Não? Bem. Oxalá e os erros humanos. Nos tempos antigos, quando os orixás ainda conviviam na forma próxima com os homens e ensinavam diretamente os caminhos da vida, vivia o grande e respeitoso Oxalá, conhecido na tradição africana como Obatalá. Oxalá era considerado o pai da humanidade, pois havia sido ele quem moldara os primeiros corpos humanos a partir do barro da terra, cumprindo a missão dada por Olodumaré, o Deus Supremo. Por ter participado da criação dos seres humanos, Oxalá observava com atenção a maneira como as pessoas viviam suas vidas. Ele percebia suas alegrias, suas conquistas, mas também via seus erros, suas falhas e suas fraquezas. Certo dia, alguns orixás começaram a discutir entre si sobre os homens. Alguns diziam que os seres humanos eram muito falhos. Eles mentem, dizia um orixá. Eles brigam entre si, dizia outro. Muitas vezes agem com egoísmo e desrespeito, completava outro. Os orixás se perguntavam por que os homens cometiam tantos erros se haviam sido criados com tanto cuidado. Diante dessas discussões, decidiram procurar Oxalá para ouvir sua opinião. Afinal, ele era o criador da forma humana. Quando chegaram diante dele, falaram: Pai Oxalá, os homens estão cheios de erros. Eles cometem falhas constantemente. Alguns mentem, outros brigam, outros se deixam dominar pela raiva. Por que eles foram criados assim? Oxalá ouviu todos com calma. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, refletindo profundamente. Depois respondeu com serenidade: Quando moldei os homens com o barro da terra, eu sabia que eles não seriam perfeitos. Os orixás ficaram surpresos. Então, por que criá-los assim? Perguntaram. Oxalá explicou: Porque a perfeição pertence apenas ao Lodumaré. Os seres humanos foram criados para aprender, evoluir e transformar seus próprios caminhos. Ele continuou. Se os homens nascessem perfeitos, não aprenderiam nada, não conheceriam a humildade, o perdão, a paciência, nem a sabedoria. Oxalá então pegou um pedaço de barro e começou a moldá-lo lentamente entre suas mãos. Enquanto moldava o barro, disse: Vejam esse barro. Às vezes ele se quebra, às vezes perde a forma, às vezes precisa ser refeito. Mas cada vez que o moldamos novamente, ele pode se tornar algo melhor. Depois de alguns instantes, ele levantou o objeto que havia criado e continuou. Assim também é o ser humano. Ele pode errar, mas também pode aprender com seus erros e se tornar melhor. Os orixás ficaram pensativos. Oxalá então concluiu: O erro não é o fim do caminho. O erro é uma oportunidade de aprendizado, perdão. O verdadeiro problema não é errar, mas permanecer no erro sem buscar a evolução. Ele ensinou que cada ser humano possui dentro de si a capacidade de refletir sobre suas atitudes e mudar sua forma de agir. Quem reconhece seus erros cresce espiritualmente. Quem aprende com suas falhas se aproxima da sabedoria. E quem desenvolve humildade e compaixão se aproxima do caminho da luz. Por isso, Oxalá sempre foi lembrado como orixá da paciência, da compreensão e da evolução espiritual. Ele ensinou que os seres humanos não foram criados para serem perfeitos desde o início, mas para aprenderem ao longo da vida a se tornarem pessoas melhores. Esse Tan traz um grande ensinamento para todos os filhos de fé. Errar faz parte da jornada humana, mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer o erro, buscar o aprendizado e caminhar sempre em direção ao bem. Assim, os ensinamentos de Oxalá continuam sendo transmitidos nos terreiros e nas tradições espirituais. Lembrando que a evolução espiritual acontece passo a passo,
E sempre que se recorda da sabedoria do grande pai da criação, ecoa a saudação que atravessa gerações. Epa, epa, babá. Então a gente tem aí a nossa grande descoberta do porquê não sermos perfeitos, né? Nosso único ser perfeito é o nosso Deus, né? Eurumilá. E a gente tem aí a nossa missão de continuar caminhando. Eu escuto muito das entidades, né? Se um caminho tá difícil, muda o caminho, né? Se a gente não tá conseguindo ter esse processo, tenta aprender com ele, tenta ver, né, como que vai fazer, como que não vai fazer. Hoje a minha rua inteira resolveu todos os cachorros latirem de uma vez só. Então, esse então eu quis trazer para ele, para vocês, para a gente refletir sobre esse processo, né, da perfeição. Às vezes, quando a gente erra, a gente se julga muito, né? A gente é o pior juiz da gente mesmo, né? Como a gente se critica, como a gente se põe abaixo de zero. E não precisa disso, né? Se a gente errou, se tá com algum problema, vamos tentar consertar, vamos tentar aprender com os erros, vamos levantar e tá tudo certo, porque Oxalá criou a gente desse jeitinho, né? Voltamos com Orum e Oiê, ó. Coloquei até aqui, né? Porque tinha gente ainda que meio que confundia. Então, ó, nos tempos mais antigos do mundo, quando a Terra ainda estava em formação e os caminhos entre o Orum, que é o mundo espiritual, e o Aiê, que é o mundo material, eram percorridos com mais facilidade pelos orixás, havia entre eles grande força, poder e também muitas diferenças. Cada orixá governava aspectos da natureza e da vida. Havia aqueles ligados ao vento, às águas, ao fogo, às matas, aos raios e às guerras. Essas diferenças muitas vezes geravam desentendimentos. Certa vez, uma grande discórdia tomou conta do conselho dos orixás. O que começou como um simples desacordo, logo se transformou em rivalidade e disputa de poder. Cada divindade defendia sua força, sua importância e sua autoridade sobre o mundo. Orixás ligados aos elementos mais intensos, como os ventos, tempestades e relâmpagos, falavam com vigor e energia. Outros ligados às águas profundas ou às matas densas reagiam com firmeza, afirmando que sem suas forças a vida não poderia existir. A discussão cresceu, as vozes se elevaram, a harmonia que antes existia entre as forças da natureza começou a se desfazer. No mundo dos humanos, os efeitos começaram a aparecer. Ventos fortes surgiram sem aviso, chuvas vinham fora do tempo, rios transbordavam, enquanto outras regiões enfrentavam secas. Animais se agitavam e as pessoas sentiam inquietação sem saber o motivo. Tudo se refletia o conflito entre os orixás. Nesse momento de grande tensão, os mais antigos voltaram seus pensamentos para aquele que era considerado o mais sábio e sereno entre todos, Oxalá, o grande orixá da criação, da calma, da ordem e da paz. Oxalá era conhecido por sua paciência infinita e por sua ligação profunda com o equilíbrio do universo. Enquanto muitos orixás agiam com rapidez e intensidade, ele se movia com calma, refletindo antes de falar ou agir. Diante da discórdia que ameaçava desorganizar o mundo, Oxalá decidiu intervir. Vestido de branco, símbolo da pureza, da paz e da sabedoria, ele caminhou lentamente até o local onde os orixás discutiam. Não levantou a voz, nem demonstrou irritação. Apenas chegou e permaneceu em silêncio por alguns instantes. O silêncio de Oxalá era profundo. Pouco a pouco, a presença dele começou a influenciar o ambiente. Alguns orixás diminuíram o tom de suas vozes. Outros começaram a observar o velho criador com respeito, quando finalmente falou. Oxalá não acusou ninguém, não tomou partido. Ele disse que cada orixá tinha sido criado com um propósito único e necessário. Explicou que o mundo só poderia existir porque cada força da natureza cumpria seu papel específico. O fogo aquece e transforma, a água alimenta e purifica, os ventos renovam e movimentam, as matas protegem e alimentam, os raios lembram o poder da natureza. Sem qualquer uma dessas forças, o equilíbrio do mundo se perderia. Oxalá então ensinou que a disputa entre eles não fazia sentido, pois nenhum poder era maior ou menor. Todos eram parte de um mesmo grande equilíbrio. Ele explicou que, assim como o corpo humano
precisa de muitos órgãos funcionando juntos para viver, o universo também depende da cooperação entre todas as forças. Os orixás começaram a refletir sobre aquelas palavras. Perceberam que, ao lutar entre si, estavam causando sofrimento não apenas entre eles, mas também no mundo dos humanos e da natureza. Um a um, os orixás começaram a baixar suas armas simbólicas. A tensão se dissolveu lentamente. As vozes voltaram ao tom normal. O respeito começou a retornar. Oxalá então propôs que cada orixá continuasse exercendo sua força, mas sempre lembrando que fazia parte de algo maior, a harmonia da criação. Assim a paz foi restaurada, os ventos voltaram a soprar no tempo certo, as chuvas voltaram a cair quando eram necessárias, os rios encontraram novamente seu equilíbrio e os humanos perceberam que o mundo havia recuperado sua ordem. Desde então, esse Tan ensina que a verdadeira força não está na disputa, mas na harmonia entre as diferenças. Oxalá passou a ser lembrado não apenas como criador, mas também como grande pacificador entre os orixás. Aquele que usa a sabedoria, a calma e o silêncio para restaurar o equilíbrio quando o conflito surge. Por isso, nas tradições que cultuam os orixás, Oxalá é associado à paz, à paciência e à capacidade de trazer entendimento onde existe discórdia. Lindo, né? É isso, né? Ninguém tem força sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? É aquele bom e velho ditado. Gente, minha cachorra tá insana latindo. Tô hashtag preocupado. Mel! Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Tranquilinho? Vamos lá então. Estamos acabando já, prometo. Eu não sei vocês, eu adoro os Titãs, por isso que eu coloquei nas aulas pra gente ler e a gente refletir, né? Mas se vocês não quiserem que eu coloque os Titãs pra gente ler nas aulas, vocês leem em casa, vocês me avisem lá no grupo, não tem importância nenhuma, e aí a gente vai mais rápido nos estudos, tá bom? Aí fica a critério de vocês, não tem importância nenhuma. Porque é gostoso, né? Traz uma sabedoria. Ai, sim. Ó, pode pôr, legal. Legal. Oxaguian, Guerreiro da Paz. A gente tá falando muito de Oxalá, Oxalufã, né? Que é o Oxalá mais velho, mais sábio. E o Oxaguian? Vamos ver o Muita dele, ó. Nos tempos antigos, quando os orixás caminhavam entre os homens e ajudavam a organizar o mundo, existia um jovem orixá cheio de força, coragem e determinação. Seu nome era Oxaguian, uma das manifestações de Oxalá. Hã? Enquanto Oxalá era conhecido como Grande Pai, sábio e sereno, Oxaguian representava sua forma jovem, ativa e batalhadora. Ele carregava a energia da juventude, da coragem e da transformação, mas sem abandonar os valores de justiça, equilíbrio e paz herdados de seu pai. Oxaguian era um guerreiro, mas não um guerreiro movido pela destruição. Ele lutava para proteger, para organizar e para trazer harmonia onde existiam conflitos. O jovem líder, Oxaguian, costumava caminhar pelas terras do Aie, mundo da matéria, observando como os humanos viviam. Ele via aldeias em crescimento, povos aprendendo a plantar, a cozinhar, a construir casas e a formar comunidades. Mas também via conflitos. Tribos brigavam por território, famílias se entendiam por pequenas coisas, chefes de aldeia disputavam poder. Essas disputas muitas vezes se transformavam em violência e sofrimento. Oxaguian acreditava que os humanos precisavam aprender a viver com mais equilíbrio. Porém, sabia que às vezes a paz precisava ser defendida com firmeza. Por isso ele carregava sua espada branca, não como símbolo de agressão, mas como instrumento de justiça. Sua espada representava a coragem de proteger o que era correto. O conflito entre as aldeias. Certo dia, Oxaguian chegou a uma região onde duas aldeias estavam prestes a entrar em guerra. Durante anos, elas haviam vivido próximas, compartilhando rios, plantações e caminhos. Mas uma seca forte havia atingido a região. A água tornou-se escassa. A comida começou a faltar. O medo fez crescer e a desconfiança. Os líderes das duas aldeias passaram a acusar uns aos outros de roubar água, invadir plantações e prejudicar suas famílias.
Com o tempo, a tensão se transformou em ódio. Os guerreiros começaram a preparar suas armas, as pessoas se escondiam com medo, crianças choravam sem entender o que acontecia. Era apenas questão de tempo até que a guerra começasse. Foi nesse momento que Oxaguian apareceu, vestido de branco com seu escudo e sua espada. Ele caminhou até o centro do vale que separava as duas aldeias. Os guerreiros ficaram atentos. Alguns pensaram que ele fosse apenas mais um combatente que havia chegado para se juntar à batalha. Mas Oxaguian não atacou. Ele levantou sua espada para o alto, mas não para lutar. A lâmina brilhava sob o sol, refletindo uma luz clara e serena. Então ele falou: Quem vence uma guerra entre irmãos nunca conquista a verdadeira vitória. Suas palavras ecoaram pelo vale. Os guerreiros pararam por um momento. O Jaguian explicou que a escassez que eles enfrentavam não era culpa de uma aldeia ou da outra. A seca fazia parte dos ciclos da natureza, mas a guerra destruiria o pouco que ainda restava. Ele disse que se lutassem, muitos morreriam, as plantações seriam abandonadas, as famílias sofreriam ainda mais. Depois apontou para a terra seca e disse: A força verdadeira não está em discutir o outro, mas em construir juntos aquilo que falta. O Xavier então propôs algo inesperado. Em vez de lutar pela água do rio, as duas aldeias deveriam trabalhar juntas para construir canais que levassem água para ambos os lados. Poderiam também dividir sementes, compartilhar trabalho e aprender a plantar em épocas diferentes. No começo, muitos desconfiaram, mas a presença firme de Oxaguian transmitia segurança. Ele era forte o suficiente para lutar, mas escolhia não fazê-lo. E essa escolha tinha grande poder. Pouco a pouco, os líderes das aldeias começaram a refletir. Se lutassem, perderiam tudo. Se cooperassem, poderiam sobreviver. Então decidiram aceitar o conselho do jovem Orixá. Durante semanas, homens e mulheres das duas aldeias trabalharam juntos, cavaram canais, construíram reservatórios e reorganizaram suas plantações. Aos poucos, a água começou a chegar novamente às terras secas. As colheitas voltaram. As crianças voltaram a brincar. A antiga rivalidade transformou-se em amizade. Antes de partir, Oxaguian reuniu os líderes das aldeias e lhe deixou uma última lição. A espada de um guerreiro não serve apenas para lutar. Ela também serve para lembrar que a coragem maior é defender a paz. Assim, Oxaguian ficou conhecido como Guerreiro da Paz. Ele ensinou que a verdadeira força não está apenas na batalha, mas na sabedoria de evitar guerras desnecessárias. Por isso, nas tradições afro-brasileiras, Oxaguian representa coragem com equilíbrio, liderança justa, juventude ativa, defesa da paz, transformação através da ação. Ele mostra que a paz não é passividade, mas sim uma construção que exige coragem, inteligência e responsabilidade. E sempre que conflitos surgem, lembra-se do ensinamento de Oxaguian. O verdadeiro guerreiro é aquele que luta para que a guerra não aconteça. Ah, esse tá é lindo, né? A gente não tem muito o que falar de Oxaguian, né? Não tem muitos itãs, geralmente Oxalufã, ele é... Ah, obrigado, Mari. O Oxalufã, ele geralmente é muito mais reverenciado quando a gente trata no Oxalá, né? Que é o velho. Mas o Oxaguian é muito bonito, as condutas dele. Eu adoro. Enfim. O Xalufã e a sabedoria. Nos tempos antigos, quando o mundo ainda estava em formação e os orixás ensinavam diretamente os caminhos da vida aos seres humanos, existia uma manifestação muito respeitada ao grande pai da criação, Oxalá. Essa manifestação era conhecida como Oxalufã, a forma mais velha, paciente e profundamente sábia de Oxalá. Enquanto muitos orixás eram conhecidos pela força, pela guerra, pela fertilidade ou pelas águas, o Xalofã era conhecido pela sabedoria tranquila, pela paciência e pela capacidade de compreender aquilo que o tempo revela. O Xalofã era visto como um ancião Ah, sagrado. tranquilo, tem palestra. Oi? Oi, tem alguém aqui? Ah, o microfone da Regina tá aberto. Oi, Regina. Ih, peraí. Não tem. Oi, eu não sei nem, peraí. Desculpa. Aê, foi, amor. Obrigado. Imagina, fica tranquila. O Xalofé era visto como um ancião sagrado. Seus passos eram lentos, mas seguros.
Vestia-se sempre de branco, símbolo da pureza, da paz e da ligação direta com Orum. Lembra que Orum é um mundo espiritual. Apoiado em seu cajado sagrado, o Opachorô, ele caminhava entre os homens, observando suas atitudes, suas dificuldades e suas escolhas. O jovem impaciente. Em uma aldeia distante vivia um jovem muito inteligente chamado Aderó. Ele aprendia rápido, trabalhava com dedicação e tinha grande ambição em se tornar líder de seu povo. Mas Aderó tinha um problema. Ele era extremamente impaciente. Sempre queria respostas imediatas, queria resolver tudo rapidamente, não gostava de esperar. Quando algo dava errado, ele se irritava e tomava decisões precipitadas. Muitos anciões da aldeia diziam que ele tinha potencial para ser um grande líder, mas faltava-lhe a qualidade mais importante de todas, a sabedoria. Certo dia, ao ouvir falar do grande Oxalufã, o jovem decidiu procurá-lo. Ele caminhou por longas estradas até encontrar o velho orixá sentado à sombra de uma grande árvore branca. Quando Aderô chegou, encontrou Oxalufã em silêncio, olhando calmamente para o horizonte. O jovem aproximou-se e disse: Grande pai Oxalufã, ouvi dizer que o senhor possui a maior sabedoria entre os orixás. Eu quero aprender essa sabedoria para me tornar um grande líder. Oxalufã olhou para ele com calma, mas não respondeu imediatamente. O silêncio durou vários minutos. O jovem começou a ficar inquieto. Ele mexia nos pés, respirava fundo, olhava para o céu, impaciente com a demora da resposta. Finalmente perguntou: Por que o senhor não fala? Então o Xalufã respondeu com voz serena: Eu já estou te ensinando. O jovem ficou confuso, mas o senhor não disse nada. O Xalufã sorriu levemente. Exatamente. O Xalufã explicou que muitas pessoas acreditam que sabedoria significa ter muitas respostas, mas na verdade a sabedoria começa com algo muito mais simples: aprender a esperar. Ele disse ao jovem: Quem responde rápido demais, muitas vezes responde sem pensar. Quem age sem refletir pode causar erros que levarão anos para serem corrigidos. O Xalufã então pegou um pequeno grão de milho e colocou na mão do jovem. Plante isso, disse ele. Aderó plantou o grão na terra. No dia seguinte, voltou correndo até o Xalufã. Já nasceu? O Xalufã respondeu: Ainda não. No terceiro dia, o jovem voltou novamente. Agora nasceu? Ainda não. Assim se passaram vários dias. O jovem voltava sempre apressado, esperando ver o milho crescer rapidamente. Até que finalmente um pequeno broto surgiu da terra. Quando o jovem viu o broto, ficou impressionado. O Xalufã então explicou: A sabedoria é como essa planta. Ela não nasce de um dia para o outro. Ela cresce lentamente, alimentada pela experiência, pela paciência e pela reflexão. Ele continuou: Muitos querem ser líderes antes de aprender a ouvir. Querem ensinar antes de aprender. Querem colher antes de plantar. O jovem finalmente começou a compreender. Ele percebeu que sua impaciência o impedia de enxergar as coisas com clareza. Aderó permaneceu por muito tempo ao lado de Oxalufã. Aprendeu a ouvir mais e falar menos. Aprendeu a observar antes de agir. Aprendeu a esperar o momento certo para tomar decisões. Com o tempo, tornou-se um homem mais calmo, mais equilibrado e mais justo. Quando voltou à sua aldeia, as pessoas perceberam a mudança. Ele se tornou um líder respeitado, não por sua pressa ou força, mas por sua capacidade de pensar com calma e agir com sabedoria. Ai, que lindo, né? Esse Tan ensina que a sabedoria verdadeira não vem da velocidade, mas da paciência e da experiência. Por isso, nas tradições afro-brasileiras, o Xalufã representa a velhice sagrada, a maturidade espiritual, a paciência, o equilíbrio nas decisões, a sabedoria constituída pelo tempo. Enquanto o Xaguiã, a forma jovem de Oxalá, representa a ação e a energia, o Xalufã representa a reflexão e o conhecimento profundo da vida. Ele ensina que o tempo é um grande mestre e que aquele que aprende a respeitar o tempo se aproxima da verdadeira sabedoria. Por isso, nos terreiros, quando se fala de Oxalufã, costuma-se diminuir o ritmo, falar com calma e agir com respeito. Porque a sabedoria de Oxalufã não grita. Ela se revela no silêncio, na paciência e na experiência do tempo. Por último, coloquei Oxalá e a organização do mundo, né? E coloquei aqui, então, como que Oxalá organizou o nosso mundo. Nos tempos mais antigos, quando o universo ainda estava em formação e o mundo não possuía ordem, foi confiada a uma das maiores divindades da criação a missão de organizar a Terra e preparar o lugar onde os seres humanos viveriam. Essa tarefa foi dada ao grande sábio Oxalá.
o orixá da criação, da pureza e da paz. Naquele tempo existia o Orum, o mundo espiritual onde viviam os orixás e as forças divinas, e o Aie, que ainda era apenas um espaço sem forma, coberto por águas e névoas. Não haviam montanhas, não haviam caminhos, não havia plantas nem animais. Tudo estava misturado e sem organização. O grande criador do universo, Olodumare, observava aquele mundo ainda incompleto. Ele sabia que a Terra precisava ser preparada antes que os seres humanos pudessem habitá-la. Por isso chamou Oxalá, o mais sábio e respeitado entre os orixás. Olodumaré disse a ele: Oxalá, meu filho, mais antigo, confio a você a missão de descer ao Aie e organizar o mundo. Prepare a terra para que a vida possa existir, para que os homens tenham um lugar onde viver. Oxalá recebeu a missão com grande respeito. Sabia que aquela tarefa exigia sabedoria, paciência e responsabilidade. Antes de iniciar sua jornada, reuniu alguns elementos sagrados que ajudariam a cumprir sua missão. Ele levou consigo um punhado de terra sagrada, um pombo branco, que simboliza a paz e a pureza, e uma pequena concha, que continha o poder da criação. Tudo que a gente falou, lembra? Ó? O pombo, a concha, né? Com esses elementos, Oxalá iniciou sua descida a Orum, do Orum em direção ao Aie. Quando chegou ao mundo que ainda estava desorganizado, ele viu apenas água por todos os lados. Não havia chão firme onde pisar. Então, com calma e sabedoria, Oxalá espalhou a terra sagrada sobre as águas. A terra começou lentamente a se expandir e formar um grande espaço sólido. Em seguida, ele soltou o pombo branco. O pombo começou a bicar e a espalhar a terra com suas patas e seu bico, ajudando a distribuir o solo por toda parte. Assim surgiram os primeiros pedaços de terra firme. Aos poucos, o que antes era apenas água começou a ganhar forma. Surgiram colinas, surgiram vales, surgiram campos e caminhos. Oxalá caminhava lentamente pelo novo mundo, observando tudo com cuidado. Ele moldava a terra com paciência, criando lugares onde as plantas poderiam crescer e onde os rios poderiam correr. Com o passar do tempo, começaram a surgir árvores, ervas e flores. Pequenos animais começaram a aparecer. A natureza começava a tomar vida. Mas Oxalá sabia que sua missão ainda não estava completa. Ele então decidiu criar os primeiros seres humanos. Com barro branco, retirado da terra recém-formada, Oxalá começou a moldar figuras humanas com suas próprias mãos. Ele fazia cada corpo com grande cuidado, dando forma aos braços, às pernas, ao rosto e ao coração. Cada figura era diferente, pois Oxalá sabia que a diversidade faria parte da beleza do mundo. Depois de moldar os corpos, ele pediu ao Olodumaré que soprasse o sopro divino da vida sobre aquelas formas de barro. Quando o Olodumaré soprou energia vital, lembra o Emi, que é como se fosse o espírito, que a gente falou na aula passada, os corpos começaram a se mover. Assim nasceram os primeiros seres humanos. Oxalá observava com alegria o resultado do seu trabalho. O mundo que antes era apenas caos, agora possuía terra, natureza e vida. Mas ele também sabia que, para que o mundo continuasse em equilíbrio, os homens precisariam aprender valores importantes: respeito, paciência, união e responsabilidade. Por isso, Oxalá permaneceu por muito tempo caminhando entre os humanos, ensinando-os a plantar, a construir casas, a viver em comunidade e a respeitar a natureza. Ele ensinava que a harmonia entre as pessoas era essencial para manter a ordem do mundo. Com o passar do tempo, outros orixás também passaram a visitar o Aie, trazendo suas energias e ajudando a completar a organização da Terra. Mas todos reconheciam que foi Oxalá quem realizou o primeiro grande trabalho, transformar o caos em ordem. Esse Tan ensina que Oxalá representa a organização, a paciência, a construção da vida com equilíbrio. Ele mostra que tudo que realmente é importante precisa ser construído com calma, sabedoria e responsabilidade. Assim como Oxalá organizou o mundo passo a passo, também os seres humanos precisam organizar suas vidas com paciência e respeito. Por isso, nos terreiros e nas tradições afro-brasileiras, Oxalá é lembrado como o grande pai da criação, aquele que trouxe ordem ao mundo e ensinou aos homens os caminhos da paz. E até hoje, quando alguém busca equilíbrio, sabedoria e harmonia, pede a bênção ao Oxalá. Epa, epa, babá. Lindezas, a gente tem, eu pensei que era o último, não lembrava que eu tinha colocado o do pilão e do... Ah, tem do pilão e do Jagunã.
que é a mesma coisa que o Xalufã, tá bom? Quis colocar esses dois, olha lá. Aqui. O Xalufã inventa o pilão. Conta-se que nos tempos antigos, quando o mundo ainda estava em organização, o Xalufã caminhava lentamente pela terra, observando a vida dos seres humanos. Ele via que os homens e mulheres tinham dificuldade para se alimentar. Os grãos eram duros, difíceis de mastigar, e o preparo dos alimentos exigia esforço e causava sofrimento. A comida, embora abundante, não era aproveitada como deveria. O Xalufã, com sua sabedoria e paciência, decidiu ajudar. Sentou-se calmamente, observou a natureza ao seu redor e começou a refletir. Pegou um tronco de madeira resistente e firme e o escavou com cuidado. Depois encontrou um pedaço de madeira mais alongado e moldou com as mãos. Assim nasceu o primeiro pilão. Ele então colocou os grãos dentro daquele recipiente e, com movimentos lentos e ritmados, começou a socar. O som ecoava como um canto sagrado, compassado, firme, quase como uma reza. Os grãos se transformaram. O que antes era duro tornou-se leve. O alimento passou a ser mais fácil de preparar, mais saboroso, mais acessível. A vida das pessoas mudou. Os humanos aprenderam com o xalufã e passaram a usar o pilão do seu dia a dia. Com isso, não apenas melhoraram sua alimentação, mas também criaram um novo ritmo de vida. O som do pilão passou a marcar o tempo, reunir famílias e fortalecer a comunidade. O Xalufã, então, seguiu seu caminho em silêncio, satisfeito, pois ele sabia que não havia apenas criado um instrumento, havia ensinado transformação, paciência e sabedoria. Eu coloquei esse porque a gente vê muitos pretos velhos usando os pilões, né? Preto velho geralmente trabalha muito na vibração, não só de Omulu, Obaluayê, Nanã, mas de Oxalá também, né? Eles usam bastante o pilão, que trabalham na vibração de Oxalá. E o último Itã, eu coloquei do Ajagunã. Às vezes vocês vão olhar esse nome e falar assim, nossa, o que é Ajagunã? É Oxalufã, né? É outro nome aí, mas é a mesma coisa. Então tá aqui. Ajagunã cria uma cabeça nova. Conta-se que, em tempos antigos, havia um homem profundamente insatisfeito com sua vida. Ele reclamava de tudo. De sua sorte, de seu caminho, de suas escolhas, dizia que sua cabeça era ruim, que seu destino era fraco e que nada dava certo para ele. Acreditava que o problema não estava em suas atitudes, mas naquilo que havia recebido ao nascer. Cansado de sofrer, decidiu procurar a Jagunã, conhecido por sua força, justiça e poder de transformação. Ao encontrá-la, implorou: A Jagunã, minha cabeça é ruim. Meu destino é falho. Eu quero outra cabeça. A Jagunã observou em silêncio. Viu ali não apenas dor, mas também teimosia e falta de entendimento. Ainda assim, resolveu atender o pedido. Com seu poder divino, a Jagunã retirou a cabeça do homem e moldou uma nova. Forte, bonita, equilibrada. Uma cabeça perfeita, como o homem desejava. O homem partiu feliz, acreditando que agora sua vida mudaria. Mas o tempo passou e nada mudou. Ele continuava errando, continuava reclamando, continuava colhendo os mesmos resultados. Desesperado, voltou até o Jagunã. Você me enganou, minha vida continua ruim. A Jagunã respondeu com firmeza: Eu lhe dei uma nova cabeça, mas não lhe dei uma nova consciência. O homem então compreendeu. Percebeu que o problema nunca esteve apenas na cabeça que recebeu ao nascer, mas na forma como pensava, agia e escolhia. A verdadeira mudança não estava no que lhe foi dado, mas no que ele fazia com isso. Fofo, né? Eu coloquei aqui outros Itãs, senão a gente vai passar aqui, né, um ano lendo Itã só de Oxalá. Coloquei aqui para vocês. Oxaguian manda libertar o amigo preso injustamente. A Jagunã instaura o reino da discórdia e promove o progresso. Oxaguian devolve o sexo aos homens. A Jagunã destrói palácios para o povo trabalhar. Oxaguian encontra Iemanjá e lhe dá um filho. Quem puder ler esse daqui, é lindo. Coisa mais linda do mundo. Vou até colocar aqui de cor diferente, ó. Vou colocar de azul claro em homenagem a Iemanjá. O Batalá cria Iku, a morte. O Batalá provoca a inveja e é feito em 1000 pedaços. E o Batalá fere acidentalmente sua esposa, Emu. Então, quem puder. Ah, tá naquele livro aqui, ó, que eu indiquei pra vocês. Tá bom? Tem vários Itãs aí, né? Todos os Itãs
Então aí. Coloquei aqui para a gente encerrar uma prece tradicional Oxalá. Então, quem é da prece, quem gosta de fazer, no nosso terreiro a gente não faz essa prece, a gente canta ponto, né? Então, coloquei aqui uma prece normalmente feita. Pai Oxalá, Senhor da fé e da criação, cubra-nos com o seu manto de luz e paz. Que possamos aprender com sua sabedoria, seguir seus ensinamentos de calma e paciência, e caminhar sempre no caminho da caridade. Epa babá Oxalá. Gu, o que que é Epa babá Oxalá? É uma saudação. Coloquei aqui para vocês o que significa a saudação de Oxalá, né? Geralmente a gente fala Saravá Oxalá, Epa Epa babá, né? O que significa essa saudação? A gente fala e a gente sabe o que significa Epa Epa babá, né? Toda quarta-feira a gente tá aqui Epa Epa babá, Epa Epa babá. Mas o que que significa? O que que eu tô falando, né? É igual aquele. Não sei se vocês lembram, tinha acho que um ano atrás, mais ou menos, no TikTok, tinha aquela trend que o pessoal se maquiava com uma música indiana no fundo. E aí a galera começou, virou moda, né? E aí a galera começou a falar assim, eu invocando um demônio no meu quarto à meia-noite, porque tava cantando uma música indiana, né? E nem sabia o porquê. É bem isso, né? Tipo, a gente fala saudações, epa, epa, babá, uraiê, oxum. O que que é isso, né? Que significa? Trouxe aqui do Oxalá, porque é aula de Oxalá, né? A frase vem da tradição Yorubá, porque lembra que os orixás vêm da tradição Yorubá, não do Banto, e pode ser entendida como forma simbólica. Epa Epa é expressão de reverência, admiração ou respeito profundo. E Babá significa pai, ou Baba, né? Epa Epa Baba. Também pode ser Baba, mas já a gente fala Babá, por isso que eu coloquei o acento. Portanto, a expressão pode ser interpretada como Salve o grande Pai, glória ao Pai, viva o Pai Oxalá, tá bom? Então, quando a gente fala epa, epa, babá, a gente está reverenciando Oxalá, falando Salve o grande Oxalá, glória ao Pai Oxalá, tá bom? Conclusão. Acabamos a aula de Oxalá, hein? Oxalá representa a fé, a paz e a ligação com o divino. Estudar Oxalá dentro do terreiro é compreender valores como respeito, paciência e equilíbrio espiritual. Que a luz de Oxalá ilumine sempre os nossos caminhos. Epa, epa, babá, Oxalá. Coloquei aqui alguns pontos para vocês que a gente canta no terreiro, né? O primeiro, a gente não canta muito, mas é um ponto que fala muito sobre a criação, né? Que ele fala: Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu pra Oxóssi, caçador grande guerreiro. O mar com pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. E aí vai de novo, né? Esse ponto é lindo. Por que que a gente não canta no terreiro? Porque ele é grande. E aí a nossa abertura vai ficar gigantesca. Então, geralmente, quando a gente canta alguns pontos, né, na abertura, a gente dá uma encolhida aí pra. Mas quando a gente canta para Oxalá, para incorporar na gira, né, a gente pode cantar, não tem problema nenhum. No dia a dia, posso cantar esse ponto, Gu? Com certeza, esse ponto é lindo, né? Só de cantar aqui já me emocionei. Tem esse também, que a gente canta no terreiro. É difícil a gente cantar, mas ele é um ponto bem bonito, né? Que fala: No alto das oliveiras, no alto das oliveiras, eu vi uma pombinha voar. De novo. No alto das oliveiras, no alto das oliveiras. Eu vi uma pombinha voar. Voou, voou, tornou voar. É uma pombinha divina de Oxalá. Voou, voou, tornou voar. É uma pombinha divina de Oxalá. Lindo ponto, né? Outro que a gente canta no nosso terreiro, geralmente a gente canta bastante esse, né? Que é o Me Dê a Sua Mão, Me Dê o Seu Amor.
Me dê a sua mão, me dê o seu amor. Eu quero te dar um aperto de mão. Me dê a sua mão, me dê o seu amor. Eu quero te dar um aperto de mão. Oxalá nos criou, Oxalá nos uniu, semeou o amor e a tristeza sumiu. E aí tem canta de novo, né? Muito lindo. Essa daqui, Oxalá mandou, a gente canta específico em gírias de caboclo, né? Porque ele fala de caboclo. Oxalá mandou, ele mandou buscar os caboclos da Jurema, lá no Jurema, Pai Oxalá. É o rei do mundo inteiro. Mandou ordens pra Jurema, mandar seus capangueiros. Mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros. Essa é a ordem suprema, Oxalá mandou. Né? Gira de caboclo, a gente canta para Oxalá na abertura. E aí, esse é um ponto muito lindo, muito forte de Oxalá, que a gente também canta na abertura, mas não muito, né? Que é Pai Oxalá, tu és a minha fé. Louvemos a ti agora, ó meu Senhor. Nesse momento me esqueço de tudo, firma minha cabeça em nosso Pai, Oxalá. E deixo tudo do lado de fora. Abro o coração pra louvar a ti agora. Abro o coração pra louvar a ti agora. Outro ponto que a gente canta no terreiro também, que é quando tem gira de Exu, né? Inclusive quarta-feira que vem. Então foi Oxalá, quem mandou eu pedir, quem mandou eu implorar. Foi Oxalá, quem mandou eu pedir, quem mandou eu implorar. Que as santas almas viessem ajudar. Meia-noite na encruza de joelha gargalha. Que as santas almas viessem ajudar. Meia-noite na encruza de joelha gargalha. A Cris mandou uma mensagem aqui falando que o ponto era bonito. Eu acredito que era o 5, né, Cris? Esse ponto 5 foi o primeiro ponto que eu aprendi no terreiro, quando eu comecei a minha jornada. Nossa, toda vez que eu cantava ele na abertura, eu me emocionava. Toda vez, toda vez. Era muito lindo. E para finalizar, tem esse também, Oxalá, meu Pai Maior, que a gente não canta no terreiro também, porque ele é muito grande, mas ele é muito lindo, né? Que é Oxalá, meu Pai Maior, viemos te agradecer por tudo que tem nos dado, por tanto bem querer. Tu, com sua amplitude, nos mostrai os caminhos do bem. Colocai-se por amor no coração da humanidade também. Ó Pai, aqui estamos para lhe servir.
Fazei de nós, ó Pai, um instrumento de vossa vontade. E por último, Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se a volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se a volta do mundo é grande, seus poderes são maior. E com esses pontos a gente chega à conclusão que a Umbanda é uma religião bem do demônio mesmo, né? Que o pessoal fala, né? Graças a Deus. Bom, amores, é isso, né? Oxalá é essa força divina maravilhosa, paz, amor, é... é caridade, é tudo que eu acredito, que o nosso terreiro acredita, né? Quando a gente abre todas as nossas giras de quarta-feira, é isso que a gente quer levar para esse mundo afora, né? Paz, amor, tranquilidade. A gente quer que o nosso terreiro seja um ponto de equilíbrio, não só para os filhos da casa, mas para a consulência, para o mundo em si. Quando a gente chega no terreiro, seja o nosso lugar, o nosso momento de paz, de calma, de tranquilidade, para trazer a nossa paz em volta, né, no nosso coração, nosso equilíbrio. E não é fácil, né, que nem a gente viu aí que o Oxalá falou, né? Muitas provações a gente passa com a paciência e tudo com o tempo. A nossa vida não é fácil, a nossa vida é corrida. Vou sair daqui agora, vou corrigir um monte de prova, mas que a gente não perca, né, a fé, o brilho, que quando a gente sempre se reúna, sempre seja com amor, com paz, com tranquilidade, e que todos esses ensinamentos desses itãs entrem no nosso coração, entrem na nossa consciência, que a gente consiga mudar, nem que for 1% da nossa vida, da nossa paz, porque a Umbanda é essa religião. A Umbanda é uma religião que mexe com a gente. Então, se a gente não se permite essas mudanças, não permite essas alterações, a gente precisa começar a refletir que Umbanda que a gente prega, né? Então, nem que for 1%, um pouquinho melhor, mas a gente sempre precisa lembrar disso. Essas aulas que eu divulgo para vocês, né? Vocês podem divulgar, não tem problema nenhum, porque eu quero que a Umbanda seja disseminada, trazendo paz, amor. E sempre peguem para ler, né? Às vezes a gente tá no dia a dia, tá corrido, tá com a cabeça quente, fervendo, fala assim, vou pegar a aula de Oxalá. Lá tem uns itãs maravilhosos que eu preciso disso para mim, né? Ou mais para frente, vou pegar um Itã de Oxum, vou pegar um Itã de Emanjá, vou pegar, enfim, né? Vou lembrar das palavras do boiadeiro, vou lembrar das palavras do vô, vou lembrar das palavras do caboclo. Sempre tragam isso pro dia de vocês, que isso é importante, tá bom? Próxima aula, vou parar aqui.